Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcast. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Paranapanema sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Caso alguém necessite de uma cópia do release de resultados, por favor, dirija-se ao link de investidores da Paranapanema no endereço ri.paranapanema.com.br. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.paranapanema.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Paranapanema, que serão respondidas após o término da conferência. Caso alguém necessite de alguma ajuda durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Paranapanema, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Paranapanema. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Paranapanema e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Estão presentes hoje conosco os senhores Luiz Carlos Siqueira Aguiar, diretor-presidente, Paulo Rodrigo Chung, diretor jurídico e de Relações com Investidores, e Igor Gravina Taparelli, diretor financeiro. Ao final, a teleconferência será aberta à sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra à companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, podem prosseguir. Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre da Paranapanema. Quem fala aqui é o Igor Taparelli, diretor financeiro. Como já falado aqui, estamos juntos com o Luiz Aguiar, diretor-presidente, e Paulo Chung, diretor jurídico e de Relações com Investidores. Antes de começar a apresentação, só passar uma breve visão do terceiro trimestre. No terceiro trimestre, um pouco diferente do segundo, a gente começou já a perceber uma volta gradativa do mercado local e também do mercado regional, ainda não a níveis do pré-pandemia, mas sim uma volta significativa, e vocês vão ver através dos nossos números que a gente tentou aproveitar ao máximo essa oportunidade, trazendo mais margem e resultado para a empresa. E por outro lado também, a gente não pode nunca esquecer que, apesar dessa melhora, estamos ainda inseridos dentro do contexto da pandemia, onde há impacto para diversos segmentos, e não diferente dos outros, no nosso também, e onde a gente também foi impactado dentro da cadeia de fornecimentos, em especial através dos nossos fornecedores. A gente teve uma redução do volume de concentrado recebido nesse trimestre, por conta de redução de operações em algumas minas, E também tivemos um impacto natural do Suel no Chile, A gente também tem uma parte de concentrado que vem do Chile, e também tivemos no início do trimestre um impacto desse atraso por conta de Suel. Mas vamos ver, vocês vão ver que isso tudo ainda trouxe um bom efeito no nosso resultado em termos de margem e EBITDA, Vamos lá, então, se a gente puder alterar agora, o material está disponível no site, agora indo para o slide 3,
os principais destaques do trimestre. Primeiro ponto a destacar foi o nosso lucro bruto ajustado do terceiro trimestre, que foi positivo de 89 milhões de reais, que representou 10,6% pontos percentuais em relação à nossa receita líquida e um aumento de 12,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Do mesmo modo, o EBITDA ajustado também do trimestre teve um crescimento significativo, de 64 milhões de reais em relação ao mesmo período do ano passado e atingiu a marca de 28 milhões de reais positivo no trimestre. Parte vindo do próprio lucro bruto, outra parte das nossas ações de redução de custos, que vem agora a seguir. A redução dos nossos custos fixos, nós demos continuidade ao trabalho de redução de despesas e custos na empresa. A redução de custos no trimestre foi de 26 milhões de reais em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Seguindo no SG&A, nas despesas gerais, de vendas gerais administrativas, também seguindo a mesma tendência, reduzimos 22% em relação ao terceiro TRI de 2019. Ali, logo no começo, quando eu comentei sobre a volta gradativa do mercado local e regional, nós fizemos uma adaptação do mix de produtos da companhia no terceiro trimestre, quando comparado principalmente com o segundo, e priorizamos uma maior geração de margem e resultado. Então, a venda de produtos manufaturados que geram mais margem, correspondendo nesse trimestre a 99% de todo o volume de cobre vendido. Não podemos deixar de ressaltar aqui, e ponto absolutamente vital e primordial para a nossa operação, a gente continuou sempre mantendo as melhores práticas de enfrentamento à Covid, sempre de acordo com todas as determinações das autoridades sanitárias e sempre visando a melhor saúde de nossos colaboradores próprios ou terceiros. Por último, não menos importante que todos os outros, a gente continua em negociação com os principais credores da empresa, que essencialmente são os mesmos que participaram da renegociação de 2017, para alinhamento do perfil da nossa dívida à geração de caixa e a necessidade de investimentos. Dando sequência, aqui nós vamos passar por alguns dos principais pontos. Então, nosso lucro bruto ajustado no terceiro trimestre foi de 89 milhões de reais, contra um negativo de menos 20 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019. São 109 milhões de melhoria nesse trimestre em relação ao anterior, o correspondente a 544% de crescimento. E, quando olhamos em relação à receita líquida, voltamos nesse trimestre ao patamar próximo do primeiro trimestre de 2020, tivemos 10,5 no primeiro trimestre, agora 10,6, conseguimos novamente trazer um lucro bruto com duplo dígito e um crescimento de 12,1 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2019, isso graças ao melhor mix de produtos e também à redução de custos. Seguindo para o slide 5, o nosso EBITDA ajustado, também como parte do lucro bruto ajustado e da redução de custos, ele foi positivamente impactado no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, o terceiro trimestre do ano anterior, saindo de 36 milhões negativo para uma posição positiva de 28 milhões de reais, um crescimento de 178. Em termos percentuais, atingimos 3,4% sobre a receita líquida no terceiro trimestre de 2020, um crescimento de 6,1 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Aqui no slide 6, e ações que já vêm sendo tomadas desde o quarto trimestre de 2019, seguimos com as reduções de custo fixo, aqui inclui ociosidades, são os custos fixos totais da empresa, que tiveram uma redução em valor de 26 milhões contra o trimestre do ano passado, terceiro trimestre do ano passado, e isto representou 17% de redução em todos os custos fixos da empresa. E do mesmo modo, nas despesas com vendas gerais administrativas, os famosos SG&A, também tivemos uma redução significativa de 7 milhões de reais, representando 22%
de redução em relação ao trimestre do ano passado, mesmo trimestre do ano passado. Seguindo agora para o slide 8, aqui a gente vê o trabalho do terceiro trimestre no foco em produtos de cobre, né? Ali, só uma comparação em relação ao terceiro trimestre de 2019, né? A barra vermelha é o terceiro trimestre de 20 e a azul o terceiro trimestre de 19. A gente vê claramente um crescimento na venda de produtos de cobre e uma redução bastante significativa na venda de cobre primário, focando sempre nas melhores margens e sempre pensando também na proteção do nosso caixa, né? Então a gente conseguiu encaixar boas margens aí no trimestre, aumento de produtos de cobre e ainda protegendo o nosso caixa. Aqui um pouco do fluxo de caixa livre, né? Os dois slides, é o fluxo de caixa livre e o saldo de caixa livre. Então, o fluxo de caixa livre, fechamos o terceiro trimestre, no valor acumulado do ano de R$ 96 milhões, o que representa uma melhoria de 35 milhões em relação a toda a geração de caixa livre do ano de 2019, que também foi muito próximo ao ano de 2018. Então, nesse momento, a gente vem, inclusive, com geração de caixa livre, a despeito de estarmos no meio ainda de impactos de pandemia, com geração acima do ano passado e do ano retrasado. E, movendo para o último slide, aqui assim o saldo de caixa. É importante aqui a gente ressaltar que a gente trabalha muito no tema caixa na empresa e está aqui o efeito. A gente saiu do final do ano passado com R$ 118 milhões de saldo de caixa livre e estamos fechando o terceiro trimestre com 223 milhões, um crescimento de 105 milhões aí no período. Ok, esses são os principais destaques do nosso trimestre. A gente passa agora para perguntas e respostas. Estamos à disposição para qualquer pergunta. Ok? Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite *2. Aguarde enquanto coletamos perguntas. A nossa primeira pergunta vem da webcast, de Renato da Rocha Miguel Cardoso. Ele pergunta: os problemas com o fornecedor que afetaram a produção de cobre primário irão se restabelecer? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu posso dizer o seguinte, esses problemas que afetaram as minas foram principalmente no início do terceiro trimestre, e essas minas que foram afetadas principalmente tiveram já sua produção restabelecida a níveis normais hoje. Então, hoje a gente não vê esse impacto, mas vale sempre um alerta, né, aqui uma atenção de todos, que a pandemia ainda, né, e com impactos em diversos do planeta e com subidas e descidas. Então, claro, nesse momento está vamos acompanhar. E com relação ao tema que a gente falou ambiental, né, que é o suelo no Chile, isso é atmosférico mesmo, né? A gente espera que não volte a ter, mas no Chile existe esse fenômeno da natureza com alguma constância, mas isso já é parte da operação, tá? Isso é a parte normal da operação. Então, poderia dizer que basicamente está restabelecido o fornecimento natural aqui de concentrado. Um momento enquanto aguardamos as perguntas.
Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, agradecemos a presença de todos na nossa conferência e estamos à disposição caso haja qualquer outra pergunta através dos nossos canais de RI. Temos um bom dia a todos. Obrigado. A teleconferência da Paranapanema está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call. Vocês podem se desconectar agora.